Shalom, meus amados e queridos irmãos, e que o Eterno possa abençoar a vida de todos os irmãos nesta noite maravilhosa, em nome de Yeshua. Aqui mais uma vez, com todos os irmãos, com o objetivo de transmitir mais um pouco dos ensinamentos das Escrituras. E hoje eu quero estar falando de uma coisa muito importante e quero estar fazendo uso aqui de algo que vai ser sorteado hoje. Quero estar fazendo bastante uso da Bíblia Judaica Completa, comparando um versículo apenas dela com outros versículos em outras traduções das Bíblias traduzidas pelo padre João Ferreira de Almeida. É muito importante a live de hoje, queridos. Hoje nós vamos falar sobre Romanos 10:4, né? Sobre o versículo de Romanos 10:4. Dentro da visão cristã, como que o cristianismo, através da tradução feita por padre João Ferreira de Almeida, entende um texto que é um texto judaico, que saiu da pena de um fariseu, um judeu. Quem é este fariseu que escreveu Romanos 10:4? Shaul, o apóstolo Paulo. Então, como que um padre entendeu dentro do texto original, né? E como que ele traduziu, né? Ele não entendeu muito bem, porque se ele tivesse entendido bem, ele não teria colocado aquilo que ele colocou, né? Como que ele então colocou dentro da sua tradução, né? Como que ele veio a traduzir este texto escrito por um judeu, um fariseu, e como que o entendimento de toda a comunidade cristã, a qual fazia parte, né, este padre, ele veio entender este texto, e como que os demais líderes, tanto padres quanto também, infelizmente, pastores, vêm a entender nos dias de hoje e vêm a ensinar Romanos 10:4 para os seus fiéis nos dias de hoje. É muito importante nós entendermos isso. Queridos, estou aqui com esta Bíblia, né? Qual é esta Bíblia? Esta Bíblia é a famosa Bíblia de Estudo Almeida. Está toda cheia de anotação, porque eu gastei 4 anos da minha vida, praticamente, né? Estudando essa Bíblia de Gênesis até Apocalipse, sem deixar nenhum sequer versículo para trás, e muito menos as notas de rodapé, que são vastas, cheias de estudo, cheias de referência dentro desta Bíblia. Só para vocês terem a noção, aqui está, né, o texto dela. Aí tem este traço, né, este traço aqui, ó. Eu tô com uma mão só aqui, ó. Esse traço aqui. Daqui para baixo são notas de rodapé, são comentários que vêm com várias referências, vários outros versículos, comentários dos teólogos e referências cruzadas, referências a mapas, referências a costumes, a tabelas que vêm ensinando costumes e tabelas de pesos, medidas, enfim, toda essa referência de estudo vasta, teológica, eu estudei dentro desta Bíblia aqui. Então, hoje eu vou estar fazendo a primeira leitura aqui e, em seguida, explicando algo importante. Olha o que diz Romanos 10:4, dentro da ótica cristã, na tradução de João Ferreira de Almeida. Estou aqui
com a Bíblia de Estudo Almeida, né? Muito importante, essa Bíblia é boa, né? Ela não é uma Bíblia ruim, ela é uma Bíblia excelente, só que infelizmente, né? Infelizmente, as traduções feitas pelo padre João Ferreira de Almeida e infelizmente todas as outras, né? Que seguiram a sua linhagem, elas têm alguns equívocos devido à sua ótica religiosa, à sua ótica, à sua filosofia, à sua cultura ocidental greco-romana, né? Que infelizmente foge muito e discrimina muito e se distancia muito da cultura, fé judaica. E, infelizmente, isso foi parar na tradução. Então, muita coisa vai ser explicada aqui nesta live. Olha o que diz Romanos 10:4 na Bíblia de Estudo Almeida. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Vamos deixar ela aqui e eu vou fazer um comentário. Todas as pessoas que eu perguntar, você perguntar, eu até faço essa pergunta, o que você entende quando lê Romanos 10:4 dentro de qualquer Bíblia cristã? Eu já te respondo. Todos nós entendem o seguinte, que aqui está falando que o fim da lei de Moisés veio ou chegou com a vinda de Cristo. Toda pessoa, ao ler este versículo, ela vai entender erroneamente, mas de uma maneira assim, literal, porque ela está lendo literalmente isso, né? Literalmente, o texto está dizendo isso. Então, ela vai ler, pois literalmente este texto declara que o fim da lei. E qual lei é essa? Está se referindo à Torá, né? Quando entendemos, olhamos para a expressão a lei, nós temos que entender que essa expressão quer dizer a Torá, que é o quê? Os ensinamentos de Deus para o povo de Israel, dados a Moisés, entregues a Moisés. Mas, na verdade, ele tinha o destino de formar uma nação, de padronizar a vida de um povo, o povo israelita. Então, queridos, qualquer pessoa vai ler isso. Por quê? Porque nessas Bíblias está escrito o seguinte: o fim da lei é Cristo. Então não tem conversa. Você leu isso, está escrito literalmente na Bíblia Sagrada. Então você mata ou até morre defendendo esta tradução, né? Defendendo essa tradução que veio da pena de um padre, que um padre colocou ao alcance da população ocidental e que, infelizmente, né, esta tradução, essa má tradução veio se popularizar e levar uma centena de milhares e de milhões de pessoas que vieram a ser formada, ter a sua consciência formada dentro de um sistema religioso denominado cristão. Então, ela vai ser formada ali dentro daquela forma, né? Uma forma cristã. Agora, meus queridos, é muito importante você que está aí do outro lado entender o seguinte, que toda a Bíblia, de Gênesis, Bereshit, até Apocalipse, né? Que é o último livro da Bíblia, foram escritos todos estes livros e outros que são considerados apócrifos ou não inspirados, né? Todos eles foram escritos por personagens da fé judaica, por israelitas. Então, de maneira nenhuma, um hebreu que recebeu
inspiração de Deus, um israelita recebeu inspiração para escrever qualquer coisa das Escrituras, inspiradas por Deus, ele escreveria algo contra a Torá. Porque a Torá, eu não vou cansar de dizer isso, irmão. A Torá é a palavra viva de um Deus vivo. A Torá não foi produto da mente humana. A Torá não é de Moisés. A lei não é de Moisés. A lei, a Torá, estes ensinamentos sagrados são de um Deus único, são do único Deus que existe no universo, porque não existe dois e muito menos três. Existe só um Deus errado, Deus errado, único neste universo. Então, todos aqueles que servem a este Deus precisam ter esta noção de que o Deus único e verdadeiro entregou sua palavra, que não é uma palavra contraditória, para um homem escolhido, um profeta, a fim de que, através do ministério profético deste homem, uma nação escolhida, viesse a ser luz do mundo inteiro. E através desta nação veio uma geração sacerdotal, da ordem de Arão, que era irmão de Moisés. E que desta nação também veio um personagem que é o personagem mais importante de toda a história da humanidade, a saber, o nosso Salvador Yeshua, o Messias, Jesus. Então, queridos, é muito importante nós saber disso. Por quê? Porque, de maneira nenhuma, o personagem que escreveu Romanos, que foi o apóstolo Paulo, ou Rav Shaul, né? De maneira nenhuma, este personagem, que era um judeu, que era um fariseu, mesmo ele reconhecendo que Yeshua era o Messias e tendo recebido Yeshua como o Messias, ele não deixou de ser um judeu, de viver dentro dos moldes da fé judaica, hebraica, israelita, e de praticar os ensinamentos da Torá, ou seja, de obedecer a lei de Moisés, chamada assim, né? Um dos maiores erros é as pessoas pensar que os personagens que seguiram a Yeshua, que se tornaram discípulos ou apóstolos dele, se tornaram cristãos, abandonando a fé judaica, discriminando a fé judaica, virando então, vamos dizer assim, um personagem oposto àquela lei antiga. As pessoas creem que eles viraram as costas, eles, né? Os discípulos viraram as costas para a Torá, para a lei de Moisés, e a partir de então passaram a viver na graça, da graça, pela graça, e através, né, disso vieram a viver simplesmente aquilo que se chama de o Evangelho. Não. A graça sempre existiu ao lado, paralelamente, lá naquele tempo chamado período da lei. Ela sempre esteve presente. A lei, ela está presente também nos dias de hoje. O evangelho, que a maioria das pessoas não sabe. O que é um evangelho? Evangelho significa Bessorá. O que é Bessorá? Bessorá é algo que sempre existiu também. Bessorá significa boa notícia, boa nova. A palavra evangelho significa boas novas, vem de Bessorá. Bessorá ou Bessorot significa boas novas, boas notícias. E sempre existiu Bessorá lá no passado. Sempre existiu alguém trazendo uma boa notícia, trazendo uma mensagem inspirada de Deus, trazendo um recado da parte de alguém. Existiu pessoas trazendo Bessorá,
da parte de Deus, da parte de um rei, da parte de um sacerdote, da parte de um profeta, da parte de uma figura pública, da parte de um pai de família, de um patriarca, enfim. A palavra Bissorah ou Bissorot, né? Boa Nova ou Boas Novas está presente em todo o Tanar, conhecido, chamado como o Antigo Testamento. Então, o evangelho que Yeshua trouxe, né, e que os talmidim, discípulos, pregaram, é nada mais, nada menos do que a boa notícia de que o Messias é Yeshua, que ele já tinha vindo, né, que ele já veio, que a profecia em relação à vinda do Messias já tinha cumprido na pessoa bendita do Filho de Deus, Yeshua, o Messias. Este é o cerne daquilo que conhecemos, o cristão conhece como o Evangelho. A pregação das boas notícias a respeito da vinda do reino entre nós através da pessoa do seu filho, Yeshua, o Messias. Então, eles continuaram nesta condição. Agora, eu vou estar lendo, meus irmãos, né, um texto dentro da Bíblia judaica completa, que foi traduzida por David H. Stan. Quem foi este homem? Que faleceu, se não me engano, em 2022 ou 2023, não sei, né? Agora me falha a memória o ano certo que ele faleceu. Foi um judeu de nascença, nascido em Israel. Migrou-se para os Estados Unidos. E ali viveu como judeu, dentro de uma sinagoga, bonitinho, certinho, sem, né, discriminar sua fé, sem abraçar outra fé, mas no decorrer do tempo, com o passar do tempo, ele veio a estudar a respeito do personagem chamado Jesus. Veio conhecer aquilo que chamamos de o Novo Testamento, porque o judeu ortodoxo que não tem o conhecimento, né, a respeito daquilo que diz a Brit Hadashah, que nós chamamos de o Novo Testamento, e ele também não tem o conhecimento profundo, ele não estuda, porque não é ensinado dentro das sinagogas, quem foi Yeshua ou quem foi Jesus. Eles não aprendem. Então ele veio a estudar a vida, a obra de Yeshua e veio a estudar aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. Então ele veio a crer piamente, plenamente que Yeshua é o Messias. Então ele se tornou um cristão? Não. Ele continuou sendo um judeu, só que agora um judeu messiânico. Um judeu nazareno. Por quê? Porque a partir daquele momento ele adaptou os ensinos de Yeshua. Os ensinamentos daquilo que a Brit Hadashah diz na sua vida e passou a ensinar, porque ele era um rabino. Né? David Stern era um teólogo de vasto conhecimento, conhecedor do hebraico, conhecedor de um pouco do aramaico e também um pouco da língua grega. Um escritor, um homem fantástico, que gastou quase 30 anos traduzindo a Bíblia direto do hebraico, que era a sua língua natal, ele sabia falar fluentemente o hebraico e também o inglês. Ele traduziu para o inglês. Né? E depois do inglês, vieram fazer esta magnífica Bíblia. A Bíblia judaica completa, do inglês para o português. Então, esta Bíblia ela é fiel aos originais. Né? Fiel ao que o hebraico, que a Bíblia ela é um livro de Hebreus, escrito em hebraico, para um povo israelita de fé judaica. Né? E que depois, com o passar dos anos, ela veio a ser traduzida por outros povos. Mas, infelizmente, as traduções e retraduções se distanciaram daquilo que o original, o hebraico, ensina e diz. Por isso, não vou cansar de ensinar isso. Essa Bíblia, ela é a melhor Bíblia que existe no Brasil.
Não porque é uma Bíblia de estudos teológicos, ela não é uma Bíblia de estudo teológico, mas porque a tradução dela é a mais fiel que eu conheço e que muitos Roche, Moré, estudiosos das Escrituras, judeus, né, também conhecem. Por quê? Porque ela é a mais fiel ao original hebraico que se possa ter, porque foi escrita, traduzida, melhor dizendo, né, do hebraico para o português, para o inglês e posteriormente o português por um judeu e não por um padre, né? Um judeu que conhece a língua, que nasceu falando a língua, os pais dele falavam a língua na qual a Bíblia foi escrita, o costume, o jeito de comer, o jeito de vestir, o jeito de adorar a Deus. Foi o mesmo que os profetas teve, que Yeshua teve, que os discípulos teve, foi o do tradutor desta Bíblia aqui. Nenhum deles, dos personagens que viveu aqui, sabe o que é um padre, o que é um cristão, o que é um pastor. Não, nenhum deles sabe. Por quê? Porque isso foi algo criado posteriormente. Essa liderança, esse clero da eclésia, não existiu no ano passado. Então, todos eles eram judeus, iam às sinagogas, não comiam comida kosher, que é comida pura, só aquela permitida em Levíticos 11, vestiam-se como judeus, casava-se como judeus, só casava israelita com outro israelita, enfim, viviam eles na cultura, na língua, nos costumes judaico. Então, as Bíblias em português podem ser, né, traduzidas por João Ferreira de Almeida, desprezadas? Não. Mas eu preciso ter uma base e saber daquilo que a originalidade fala. Por quê? Porque eu posso estar buscando de uma fonte estranha com contaminações. Então, a fonte pura e cristalina é o hebraico. Eu não preciso, né? Eu não estou dizendo aqui que você precisa saber falar hebraico, saber ler hebraico, mas você precisa ter a noção, estudar essa língua e fazer as suas fontes de consulta partindo do hebraico, né? Ao ler um texto em português dentro da Bíblia, confira a Bíblia judaica completa. Confira o texto original, se você tem uma noção de hebraico. Pega uma Bíblia, né, em hebraico. Se você tem essa capacidade, se você tem essa condição. Se não tem, procura estudar. Se não tem, né, uma noção tal. Então, esta Bíblia, irmão, ela é indispensável por isso, porque alguém já fez esse trabalho para você. De traduzir da forma mais fiel possível ela para a sua língua, para você não comer na mão de sistema religioso. Não ficar comendo na mão de padre e na mão de pastor. Né? Porque padre e pastor não tem fé hebraica. Não conhece esse símbolo. Não sabe o que ele significa. Não sabe nada da vida de um hebreu, de um israelita. Então, alguém que é do povo do livro, traduziu o livro, né, para da melhor forma, da forma mais fiel possível, para você entender. Vamos ler então aqui agora a Bíblia Judaica Completa, Romanos 10:4, nela. Vou citar novamente, né, nas Bíblias cristãs, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. É assim que diz as Bíblias em português, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Agora olha para você ver o que realmente o texto original da Bíblia, né, os manuscritos mais antigos, diz a respeito de Romanos 10:4. Dentro da Bíblia Judaica Completa. Agora nós vamos estar lendo ela. Olha o que diz. Porque o objetivo estabelecido pela Torá, olha que diferença.
o objetivo estabelecido pela Torá. O que significa isso? Meta, né? A meta, a finalidade. O objetivo significa o alvo, o propósito, etc. Então, o objetivo da Torá, estabelecido pela Torá, ou seja, a meta, o objetivo, o alvo que foi estabelecido por Deus através dos ensinamentos da Torá, é o Messias. Aponta para o Messias. Nos traz para o Messias, que é a Torá viva, que é o Filho de Deus, que é o Salvador. A Torá é como um barco que te ajuda a chegar lá do outro lado do rio, lá do outro lado do oceano, lá do outro lado do lago, que faz você atravessar, que te dá a condição de atravessar e chegar lá do outro lado. Então a Torá, ela é como um barco. Ela é o meio, ela é a finalidade, o objetivo, a meta, o alvo. Ela é o meio de transporte, vamos dizer assim, que te leva até o Salvador, Yeshua. Né? Então, olha bem, o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita nele a sua confiança. Então, meus irmãos, é muito diferente. É muito diferente. Então, aqui, de maneira nenhuma, o texto aqui está falando que o fim da Torá, né? O fim da lei se deu com a chegada de Yeshua. Tá vendo? Olha bem, meus irmãos. A indução religiosa dentro do texto da Bíblia. Este texto, ele induz a pessoa a crer, né? Em uma coisa. Ele dá um entendimento, ele passa um entendimento totalmente diferente daquele que é o original. Então, dentro do original, ao traduzir, David Stan, ele entendeu muito bem, né, que o apóstolo Paulo, Shaul, ele estava dizendo o seguinte, porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias. Ele está dizendo aqui que tudo que a Torá diz, né, ensina, mostra, pede, exige, é com uma finalidade. A finalidade de nos levar até o Messias, né, que é a Torá viva, que é o Filho de Deus. De maneira nenhuma, o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui que o fim da lei de Moisés, que o fim da Torá é Yeshua, que Yeshua pôs um fim na Torá. Não. A finalidade. Agora, outra coisa importante que eu quero que você entenda aqui nesta noite. Eu vou estar lendo esta outra obra aqui. Que obra é essa? Né? Talvez você não vai ler, porque não sei se dá para você ler. Está invertida. Quem é o autor dessa obra? O mesmo autor da tradução desta Bíblia aqui. A Bíblia Judaica Completa. Ele, né, David Stan, traduziu a Bíblia, essa Bíblia, direto do hebraico para o inglês. E ele também fez esta magnífica obra. Olha a grossura do livro. O que é este livro? Esse livro é o Comentário Judaico do Novo Testamento. Ele tem todo o Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Para você entender. Nós chamamos de Abrit Hadashah, comentada. É como os comentários bíblicos. Olha aqui um comentário bíblico cristão, né? Isso aqui é o Antigo Testamento interpretado de maneira cristã, né? Pelos teólogos, né? Olha a grossura dele, tá vendo? Então, todos os versículos da Bíblia que você quiser um esclarecimento, é só você vir aqui e consultar.
Ele vai te dar uma referência, vai te esclarecer, vai mostrar o que está dizendo no original. Se é um costume, vai te mostrar o que significa aquele costume, como que era feito, o que significado tinha naquele costume, enfim. Vai comparar um versículo com outro. Então, um comentário bíblico é um esclarecimento maior a respeito do texto bíblico. Então, este livro aqui foi escrito também pelo mesmo tradutor da Bíblia Judaica Completa. E ele, aqui em Romanos, né, ele interpretando e ensinando o que Paulo, Shaul estava dizendo quando ele escreveu Romanos 10:4. Ele escreve algo aqui que eu vou passar a ler para você, que é extremamente importante. É muito importante você entender isso. Vou passar a ler. Olha o que ele escreveu. Um erro cometido por todas as principais versões em português. Olha bem, hein? E pela maioria dos comentaristas. E com profundas implicações antissemíticas. Mesmo quando a intenção não é essa, é a tradução aqui do termo grego telos, como fim. Então, aqui ele identificou qual é o erro, aonde está a discrepância de Romanos 10:4. Está na palavra telos, de onde veio a palavra fim. O fim, ou seja, o telos. O fim. Essa palavra foi traduzida de uma maneira muito errônea, muito equivocada e não sei se propositalmente, eu acredito que sim, porque para montar o esquema religioso chamado cristianismo, tiveram que propositalmente fazer isso. Tiveram que propositalmente traduzir, puxando, vamos dizer assim, a sardinha para a lata cristã. É aqui que está o perigo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas infelizmente as traduções erraram em interpretar as palavras deste Deus. E ensina errado. Não contém erro nas palavras de Deus, mas contém erro nas traduções. Então, aqui David Stan comenta isso. Né? A palavra telos, traduzida como fim, de acabar, de interrompimento, de fim literal. Não, este fim que está dentro de Romanos 10:4 não é fim de término, de ponto final. Não é fim de acabar, de terminar, de findar. Não, não tem nada a ver com este tipo de fim. Telos, que é uma palavra que veio do grego, né? O grego vamos dizer assim, foi a fonte de consulta do padre João Ferreira de Almeida. Então, quando dentro da Septuaginta colocaram telos, né? Telos, eles estavam traduzindo a Bíblia, então, do hebraico para o grego, né? A Septuaginta. Porque João Ferreira de Almeida fez seu trabalho com base na Septuaginta, uma versão grega. Então, ele, o autor desta tradução da Bíblia Judaica Completa, David Stan, ele vai direto à fonte, ele vai direto ao hebraico. Então, o que ele descobre? Ele descobre que telos, né, aqui traduzido aqui para o português como fim, não tem nada a ver com fim de findar, de acabar, de ponto final. É outra coisa. Vamos lá. Telos, ou seja, o sentido de término, né? Então está na tradução do termo fim, ou telos, que tem sentido de término. A versão King James, né? É ambígua.
nesse versículo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso, cabe ao leitor decidir se fim significa término ou objetivo, como em fim de justiça e meios. Contudo, em outras versões, decidem a questão por ele e fazem de forma equivocada. A New English Bible diz, porque Cristo põe fim à lei e traz justiça para todo aquele que tem fé. Então, mais uma versão extremamente equivocada. E a nota da margem dá como alternativa: Cristo é o fim da lei, como um caminho que leva à justiça para todo aquele que tem fé. A Jerusalém Bible, ou a Bíblia Católica Romana, vai ainda mais longe quando diz, mas agora a lei chegou ao fim com Cristo. Então, olha bem, que discrepância. E todo aquele que tem fé pode ser justificado. De igual modo, a Today's English Version, Good News Bible, pois Cristo levou a lei ao fim, de modo que todo aquele que crê se acertou com Deus. Então, olha bem. No entanto, o Messias não acabou com a lei. Nem é o término da lei, como um caminho para a justiça. Então, ele é um caminho para a justiça. É como eu tentei ilustrar. Se uma pessoa quer chegar lá do outro lado de um rio, um grande rio, ou de um grande lago, ou até mesmo do oceano, ela precisa de um meio de transporte. Suponhamos que o outro lado lá é o próprio Yeshua, o Salvador, que dá a salvação. Então, Paulo está falando, para que viéssemos a chegar até Yeshua, né? Deus nos deu a Torá. Porque a Torá foi dada com o objetivo, né, aqui estabelecido pela Torá, é o Messias. Foi dada com o objetivo de padronizar a fé, a vida de um povo, a fim de que este povo não se perdesse no decorrer dos séculos e viessem a chegar até a época do Salvador e obter, assim, a salvação. Então, de maneira absolutamente nenhuma, Paulo estava escrevendo, Shaul, né? Estava escrevendo algo dessa natureza. De maneira nenhuma ele estava falando que o fim da lei é Cristo, ou seja, ele estava dizendo que a finalidade, né, da Torá era o próprio Messias. Era levar o povo escolhido por Deus a reconhecer que Yeshua era o Messias. Então isso é muito importante. Queridos, então vamos terminar aqui, concluir esta fala de David Stam. Olha bem, no entanto, a Torá não foi, né, abolida por Yeshua, ela continua, ela é eterna. A Torá de Deus, que significa, essa palavra, irmão, Torá significa instrução, ensino, doutrina do Criador para o seu povo. Ela continua, né? Ela continua. A Torá de Deus devidamente entendida como ensino que Yeshua confirma. Aqui em 1 Coríntios 9, 21, Gálatas 6, versículo 2, fala muito claramente, irmão, que Yeshua confirma a Torá. Né? Que Yeshua veio para confirmar a Torá. Para viver de maneira plena, não contrária, não abolir, e muito menos, vamos dizer assim, deixar para trás, abolir, fazer passar. Não, ele confirmou com seu estilo de vida, vivendo, obedecendo, ensinando a viver, ensinando a obedecer. Né? E de maneira nenhuma abolindo. Então, Yeshua, ele confirma a Torá.
continua a ser o caminho para a justiça, embora seja por meio de Yeshua, o Messias, que vem a justiça de Deus. Pois as boas novas de que a justiça está baseada na confiança já estão anunciadas na própria Torá. Este é o ponto central de Romanos 10, versos 30 até o capítulo 10, versículo 21. Em forma de semente, tal afirmação já foi feita em Romanos 1, 16 e 17. Paulo, a faz de forma direta. Também aqui em Gálatas 3, versículo 6, ele fala sobre isso. Para tal, a Torá não há fim, nem neste mundo, nem no que há de vir. Então, meus irmãos, olha que interessante. A palavra telos também aparece em outro texto, só que escrito pelo apóstolo Paulo. É a mesma palavra que está escrita em 1 de Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, que eu vou ler aqui para vocês nesta noite, para nós finalizar. Olha aqui o que Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. Para que obtenhais a recompensa de nossa fé, que é a salvação de nossas almas, né? Vamos ler aqui, eu li aqui na Peshita. Vamos ler aqui na Bíblia, na mesma Bíblia que eu acabei de ler aqui, a tradução, né? João Ferreira de Almeida, tá? A Bíblia de Estudo Almeida. Olha aqui, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da nossa fé. Então aqui parece telos. Então quer dizer que o apóstolo aqui está falando que nós obtemos o fim da nossa fé. Não. O que ele está dizendo aqui? Obtendo o fim da nossa fé, 2 pontos. A salvação da nossa alma. Tá? Parece a mesma palavra aqui, telos. Aqui colocaram certo. Lá em Romanos 10:4, colocaram tendenciosamente para as pessoas entenderem que o fim ali, né, é fim de findar, de terminar. Telos não significa fim de findar, significa finalidade. Então, o que Pedro está dizendo em 1 de Pedro 1:9? Obtendo a finalidade da nossa fé. 2 pontos. Qual é? A salvação da nossa alma. Correto. Tudo certo aqui. Só que lá em Romanos 10:4, tendenciosamente, levando os leitores a crer que a vinda de Yeshua, a manifestação de Yeshua, a chegada dele no mundo pôs fim de findar mesmo, de terminar, de acabar, na lei de Moisés, na lei do próprio Deus. Não. A palavra telos, ela tem esse sentido de objetivo, finalidade, meta, e não fim de findar, acabar, por fim. Então, queridos, é importantíssimo este nosso entendimento. Para finalizar, as versões cristãs, e isso, irmão, eu vou te falar, não é culpa do seu pastor. Não é culpa do padre de hoje. Sabe de quem é a culpa? De quem traduziu de maneira errada lá no passado. Do sistema que foi montado, entendeu? E se existir esse sistema, teve que ter uma versão adaptada aos conceitos deste sistema. E nós sabemos que o antissemitismo é muito grande. Este sistema religioso, ele é antissemita. Por quê? Porque ele foi feito por gregos e romanos. Por isso que, infelizmente, o cristianismo é chamado de Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, o protestantismo é uma extensão oriunda deste greco-romanismo católico apostólico romano. O credo, os pilares da fé são os mesmos.
E este sistema primário aí, né, católico, apostólico, romano, ele se divorciou das escrituras dentro do seu contexto original, lá no passado por Inácio de Antioquia e depois pela galera que veio depois dele. Porque ele foi o precursor, né, da grande apostasia que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses e também a Timóteo, né, sobre o tempo da apostasia. Ele também falou, Paulo falou sobre lobos devoradores que viriam no meio do rebanho que não poupariam os fiéis. Ele estava se referindo a esta turma que viria a apostatar, que estava junto com os nazarenos, os netzarim, que não existia o termo cristão naquelas épocas. Depois da ascensão, né, do grupo de Inácio de Antioquia, é que veio então um grupo chamar aquele grupo ali, né, que servia ao Eterno através do testemunho e que tinham tido testemunho de Yeshua como o Messias, como eles eram chamados de os Netzarim, os Nazarenos, veio a chamar eles então um pequeno grupo ali, pessoas não judias, né? O povo da cidade, apelidaram eles de cristãos, porque a palavra cristão significa parecidos com o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, né? É um termo grego para o Mashiach, ou o Messias. Então, este povo de Antioquia da Psídia, de fala grega, pagãos, né? Sem conhecimento das escrituras, sem conhecimento dos costumes hebreus, judaicos, vieram a criar essa nomenclatura. E essa nomenclatura foi aproveitada, né, dentro daquele sistema, dentro daquela facção que surgiu, saída de dentro do judaísmo, saída de dentro, oriunda de dentro dos nazarenos. Então, tornou-se então os cristãos, né? Tornou-se aquele pequeno grupo que tomou vulto com a ascensão de um homem, apoio de um homem chamado Flávios Constantinos Valérios, que foi um imperador, né, de Roma, e que viu através do vínculo religião e política um meio de fazer o Império Romano em decadência florescer novamente. E ele conseguiu. Em 325, ele convoca todo aquele sistema que já estava montado, que tinha como objetivo sufocar os nazarenos, que eram os verdadeiros judeus messiânicos, seguidores de Yeshua. Este grupo cresceu à base da espada, à base da perseguição. Você acha que o Coliseu era o quê? Você acha que a fogueira das Inquisições era o quê? Era o extermínio dos nazarenos. Era o extermínio do povo que ainda mantinha os costumes judaicos e cria em Yeshua HaMashiach como o Messias. Então eles eram odiados tanto pelos judeus ortodoxos quanto pelo o grupo que descendeu e saiu de dentro deles dos cristãos. Então, querido, é bom você entender isso, né? Então, um livro foi montado, 325, para que esta religião, a religião oficial de Roma, tivesse condições de existir. E qual é este livro? Aquilo que foi chamado de Bíblia. Biblos. Biblos é um termo grego, que significa conjunto de livros. Não existia um agrupamento de livros dentro da fé hebraica e que se dizia assim, não, estes aqui são os únicos livros inspirados. Não existia. Todo o Tanar, né, contendo os livros da Torá e tudo aquilo que nós conhecemos como livro do Antigo Testamento, esses 66 livros, ou melhor, esses 27 livros que nós temos, né, chamado de um Antigo Testamento, existia com eles e outros,
né? Eles criam naquilo que as pessoas chamam de os livros apócrifos hoje, né? Eles criam naquilo que as pessoas chamam de o livro apócrifo nos dias de hoje. Então é bom você entender isso. Então, meus irmãos, fica aqui este ensinamento. Encerra esta live e que o Eterno abençoe a vida de todos os irmãos. Vou fazer uma breve oração, vou terminar essa live e vou abrir novamente para fazer o sorteio da Bíblia Judaica completa. Pai Celestial, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero te agradecer por todas as bênçãos, por todas as maravilhas e pedir a sua bênção, a sua graça e o entendimento para todos aqueles que vão assistir esta live. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos, que nós sejamos abençoados, ricamente abençoados. Em nome de Yeshua, abra o entendimento do teu povo para entender essa verdade, Pai, de que o Senhor não enviou seu Filho para pôr fim na sua própria palavra, mas que este ensino, ele não provém do Senhor e muito menos do teu povo. Ele é originado, meu Senhor, pela maldade do homem, pela facção, pelas discrepâncias, Senhor. Então, que nós possamos ter inteligência, sabedoria e as tuas bênçãos e a iluminação do teu Espírito para o entendimento das Escrituras da forma correta. Em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe e shalom a todos.